queria muito fazer uma missão no continente africano. Muitas vezes, eu queria ir para o Oriente, que está tendo guerra lá, ministrar lá, ver as pessoas entregando o coração delas para Cristo. Mas antes da gente pensar em ir para fora, a gente precisa ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Deus, das pessoas que já ocuparam o banco da nossa igreja, mas hoje em dia estão fora delas. Nós precisamos, não estou falando que é errado a gente ir fazer missão fora do Brasil, pelo amor de Deus, não entendo isso. Mas chegou o momento da gente começar a ir atrás dessas ovelhas perdidas, porque Deus pede isso pra gente. E a terceira lição que a gente pode tirar desse versículo é que muitas vezes a gente está passando por alguma aflição e a gente fala: nossa, eu não tenho nenhuma bênção na minha vida. Poxa, não tenho nada que eu fique, gente, que legal. A gente não pode esquecer que a maior bênção na nossa vida é a gente conhecer o amor de Cristo. É poder ainda falar do amor de Cristo para as pessoas. A nossa maior bênção hoje em dia é isso. E quando eu entendo verdadeiramente o amor de Cristo por mim, que quando Ele morreu no Calvário, eu recebi a sua graça, eu preciso compartilhar essa graça para as outras pessoas. Porque Ele não morreu apenas por mim. Ele não morreu apenas por nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Tabor. Ele morreu por todo mundo. E eu preciso ir atrás dessas pessoas contando: é chegado o reino dos céus. E alguns dos irmãos devem estar falando assim: tá bom, Camila, eu entendo a importância da ação, eu entendo que eu preciso pregar para as pessoas, dizer que é chegado o reino dos céus, mas eu não tenho o dom de falar para as pessoas. E aí que a gente vai no versículo 19, que vai dar a resposta para isso. Ou seja, não tem desculpa para a gente dizer que não tem como pregar. Vai estar escrito assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a partir do momento que Deus te convida para a missão do ID, você não precisa se preocupar como você vai falar para as pessoas. Isaías vai dizer que antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. Então, a gente não precisa se preocupar, porque a partir do momento que a gente quer falar de Deus para as pessoas, o Espírito Santo vai estar lá. Mas tem uma má notícia. Quando a gente for falar de Deus para as pessoas, a gente vai ser perseguido. E muitas vezes vamos ser mortos por isso. A Bíblia, eu não sei quantos dos irmãos já sabem, mas a Bíblia já está proibida em 52 países. Então, a partir do momento que você realmente aceita a missão do ID, você tem que estar disposto a falar: eu vou levar o teu nome ao mundo inteiro e, se for necessário, morrerei por conta disso. Mas a gente precisa ficar tranquilo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente não pode temer. E muitos dos irmãos aqui devem estar falando assim: eu estava gostando dessa ideia, eu estava gostando dessa pregação, mas a partir do momento que falou que eu posso morrer, eu não quero mais. E aí que a gente vai no versículo 26, que Deus ele vai acalmar nossos corações, dizendo: portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Quando nós aceitamos a missão do ID, a gente não precisa temer.